e uma mulher. Jesus. Vai ter época que se eu estiver pregando um sermão desse, eu vou sair preso da igreja. Mas não vai ter problema não, irmão. Pode me prender, quando chegar lá dentro eu vou continuar pregando. A palavra de Deus vai continuar sendo pregada. Aí vai perguntar, olha, eu estou aqui porque eu matei tantos, eu roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Hoje você não é pastor, mas por que você está aqui? Eu não estou aqui porque eu não quis fazer casamento de um homem com um homem, porque a Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim. Vai começar a pregar lá no presídio. Irmão. Aleluia. Não vai estar lá. Por aí. Então Deus tem princípios. Estabeleceu os princípios para a família. E eu comecei a meditar sobre isso. Aquilo que plantarmos, nós vamos colher. O que é que você tem plantado dentro do seu relacionamento? O que é que você tem plantado dentro do seu relacionamento? Irmãos, isso não está nem escrito aqui, mas eu tenho que falar isso, porque o Senhor está tocando no meu coração. Quantas das vezes a irmã vem para a igreja e esquece dos seus afazeres em casa? Meu Deus. Mas é mistério, é consagração, é oração, é mover, e visita. E a casa? É verdade. Pegou, hein, E o Jesus? marido está onde? Trabalhando. Pegou, hein? Fazendo o seu papel. Que Deus determinou para ele. Então, meu irmão, se tu não gosta de trabalhar, começa a gostar de trabalhar, hein? Porque o homem está determinado a trazer o sustento da família. Por aí. Aí quando o marido chega em casa, como é que está a casa? Só a graça. Aí a irmã diz assim, não, mas o meu marido está endemoniado. Sobrou pro demônio. Ele está com o diabo no corpo. Só pode. Porque o homem é crente e está reclamando porque eu estou indo para a igreja. Ah, Jesus. Usa teu servo, meu Deus. Precisamos entender, irmãos, que quando nós nos casamos, é bíblico isso. O solteiro, ele cuida do quê? Das coisas do Senhor. E o casado? Seu lar e seu marido. Olha, em agradar ao seu cônjuge. Verdade. Ó, pastor, então isso quer dizer que quem é casado não vai fazer a obra de Deus? Não vai fazer, irmão. Você vai fazer. Só que você não vai ter a mesma disponibilidade do que o solteiro. Você não pode se juntar com as irmãs que são solteiras, que não tem um compromisso familiar e querer fazer como elas fazem. Meu Deus. Meu Porque Deus. vai começar a complicar o relacionamento. Assim mesmo. Meu Deus. E Usa quem é o teu servo. culpado? Quem é o culpado? Pegou, hein? Então, irmãos, nós vamos ver que, na maioria das vezes, quando o nosso casamento vai mal, Isso é muito forte, Jesus. é porque nós deixamos de lado os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Meu Deus, aleluia. E não vai adiantar, irmão, irmã, você ir para monte, você ir para vigília, você ir para o encontro de vaso, você pular, você rodar, se você abandonar os princípios de Deus que Ele estabeleceu dentro da família. Glória a Deus. Para vivermos uma vida comum, abençoada dentro do lar. E quando eu comecei a meditar sobre isso, o Senhor, Ele me fez lembrar de uma passagem que Paulo escreve aos irmãos de Coríntio, lá na primeira carta, lá no capítulo 13. Então Paulo vai começar a falar ali a partir do versículo 4 ao versículo 7, ele vai falar sobre o amor. A base. Nós vemos tanta coisa hoje, né? A gente tem tanta gente por aí, que a igreja para ele já virou um comércio. A casa de Deus para ele é o sustento. E ele vende tanta coisa. Não existe, irmão, fórmula mágica
para Deus, não, porque Deus vai fazer. Não existe fórmula mágica. Se nós atentarmos para os princípios que Deus estabeleceu, Deus nos dará um relacionamento abençoado. Aleluia. Porque como que o meu relacionamento com a minha esposa, irmãos, vai ser um relacionamento de bênção se eu não atento para os princípios da palavra de Deus, para esse relacionamento ser uma bênção? Papai. Então eu vejo que Deus, quando usa o apóstolo Paulo, na primeira carta de Coríntios, ele estabelece um princípio para que venhamos viver bem e felizes. Sabe qual é o princípio do bom relacionamento? É o amor. É o amor. E nós vamos ver que Paulo, ele discorre muitas coisas sobre o amor. Então será que esse casamento que não vai tão bem, este relacionamento que não está indo tão bem, será que não é falta de amor? Será que não está faltando amor? E quando o Senhor começou a me falar sobre princípios, Ele começou a colocar alguns princípios do relacionamento. E eu vou citar aqui alguns princípios, que foram esses que o Senhor foi tocando no meu coração, para compartilhar com os irmãos. E eu creio que Deus vai falar com você também. Se Ele falou comigo, vai falar com você também. Imaginemos, irmãos, uma esposa. Imaginemos esse princípio. Imaginemos uma esposa que priva o seu marido do sexo. Uma vez eu ouvi isso, eu fui numa igreja, paz, meus irmãos, tem muito tempo isso, lá em Itaguaí. Aí nós conversando, depois termina o culto, né? Sempre tem aquela conversa e tal, e conversando, daqui a pouco apareceu um grupo de irmãs e disseram assim, ó, nós estamos fazendo jejum. Jejum? Tá jejum. É, jejum de sexo. Eita! Aí eu falei assim, olha, mas isso é perigoso, hein? Isso é perigoso. É, Jesus. Muito perigoso. Porque enquanto você jejua em casa, Jezabel lá fora está faminta. É, Jesus. Pegou, hein? Agora imagine isso, irmãos. Agora, o que é que Deus estabelece como este princípio na sua palavra? Por favor, abra a sua Bíblia na primeira carta de Coríntios, no capítulo 7, versículo 3. Nós vamos ler 2 versículos aqui. Aleluia. Eu não sei se as palavras do profeta vai ser agradável aos seus ouvidos. Usa teu servo, meu Pai. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite, irmãos. Quando, segundo a palavra de Deus, quando o profeta fala, ele fala aquilo que Deus quer falar. Ele não está preocupado se o povo vai receber bem ou receber mal. Ele está preocupado em falar o que Deus mandou ele falar. Usa teu ungido, Aí se o povo não se agrada, vai ter que falar com o papai, porque não tem nada a ver com isso. É, Quem escreveu não foi eu. Quem colocou aqui não foi eu. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 e versículo 5. Olha o princípio que Deus estabeleceu. Você encontrou aí? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 e 5. O 3 diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Versículo 5: não vos desfraudeis um ao outro. Pode até acontecer, mas tem que ser, senão por consentimento mútuo. É, Jesus. Por algum tempo, para vos aplicardes a oração. E depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás